Tiago, palavra da vontade, que nem sempre é fácil, né? Confessa, vai. Duro, né? Necessário. Tiago 3, vamos ler dos versos 1 a 3 primeiro, amém? Tiago 3, de 1 a 3, para entrar em mais um momento de meditação. Verso 1 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Amém? Só para iniciar assim, esse momento de leitura. E lembro que na nosso último encontro sobre esse texto, nós falamos e vimos sobre a questão da fé e das obras, né? E como o Tiago nos ensinou que vida com Deus não se faz só de falar. Vida com Deus se faz de arregaçar as mangas e se envolver, né? Para Tiago ele diz, não adianta dizer que crê se não demonstra na prática os frutos da sua fé. Ou seja, se diz que crê, mas não se envolve em nenhuma obra de misericórdia de Deus, na verdade não crê nada, porque a fé não é uma coisa que você, né, você vê, né? Isso foi claro. Uma fé só dita, ele diz, para nada se aproveita. Precisam ser vistas as obras, né? E eu preciso comentar aqui, a partir de então, porque hoje nós vamos entrar num tema, né? Eu vou comentar aqui, dá uma impressão que no tempo de Tiago, quando ele escreveu essa carta, um problema muito grave que existia no contexto da vida, inclusive da comunidade, que influenciava a comunidade, era a questão do falar. Eu não sei se você observa, quando a gente lê nas entrelinhas dessa carta, a gente entende que o problema do falar demais, sem frutos, era um problema muito grande que enfrentava essa que era uma das primeiras comunidades cristãs da história. E hoje nós vamos falar, já de cara, não sei se você se lembra, no capítulo 1, verso 19, ele diz que nós teremos então, o povo de Deus deve ser pronto para ouvir e tardio para falar, né? Percebe que já começa com um problema. Isso era um problema a ser enfrentado, hoje você vai entender. No capítulo 2, nós meditamos assim que algo era importante, a fé do povo de Deus não é uma fé só de falar, a fé só de dizer não serve, importa o fazer, né? O desafio, portanto, do texto é esse, e continua na mesma pegada, porque nós continuamos, Tiago repreende aqui, de forma dura, a questão do muito falar, e nós vamos entender isso hoje muito bem, e eu até arrisco dizer que a comunidade de Tiago, a comunidade que ele pastoreava, convivia com um contexto de um povo que eu acho que era tagarela demais, falava muito, mas só falava também. Isso parece que era um problema, e era um fato. Sabe por quê? Porque no primeiro século, é importante que você entenda isso, a cultura religiosa, sobretudo de Jerusalém, ela era muito influenciada por gente que falava muito, mas fazia pouco. Era uma forma de ser religioso. Isso é um problema que a Bíblia revela. E a saber, eu estou falando aqui dos mestres da lei, os fariseus, os que sabiam tudo das Escrituras. Era um povo que se dedicava muito a Deus, que se diziam muito sobre Deus o tempo todo, mas só dizia. Nós meditamos sobre isso, né, no culto de domingo. Esse problema não era só de Tiago, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, o irmão dele, nosso Senhor Jesus Cristo, parece que já havia alertado sobre essa cultura religiosa desse tempo, porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, os rabinos, era um povo que falava o tempo todo, era um povo tagarela, povo de muito falar, mas de pouco fazer. E por isso, Tiago vai abordar o quanto isso é prejudicial na nossa vida com Deus, o quanto isso é ruim para a comunidade. É uma forma de ser diante de Deus. Não sei se vocês se lembram, no Sermão da Montanha, quando nós lemos aqui Mateus 6, no Sermão da Montanha, o Senhor estava falando sobre oração, e ele, lá naquele momento, ele critica esse povo do que muito falava,
e orava em alta voz nas praças, nas esquinas, nas sinagogas, para todo mundo ver que ele era um religioso. Orava em volta, em alta voz, para saber que ele era um homem de Deus. Mateus 5, eu vou ler para você versos 5 a 7. Jesus então ensinando, falando dessas pessoas e diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar eles serão ouvidos por Deus. Entende aqui um contexto religioso de que a gente fala demais e não faz? Isso era um problema, para Jesus já era e para Tiago também. Aparentemente essa realidade religiosa que a comunidade de Tiago aqui está enfrentando, mantinha essa característica de pessoas que se diziam mestres. Mestres, ele vai falar, pessoas que diziam que sabiam tudo, mas eram mestres só da boca para fora, porque vida com Deus era, só falava, era um Deus de falar, e isso é um problema. E por cima, falavam muito mais do que ouviam, né? Quer dizer, isso é um problema. Eram prontos para falar e tardios para ouvir, ao contrário, né, do que ele exortou. Nós temos que ser prontos para e tardios para falar. Parece que eles eram o contrário. Eram prontos para tagarelar e demoravam para ouvir. Não tinham sensibilidade para ouvir as pessoas. E aí Tiago, para isso ele é um problema enorme, que ele quer dizer para a igreja, para a comunidade. E ele continua tratando o mesmo problema no capítulo 3, e ele é muito enfático aqui onde nós lemos, porque a questão aqui é a questão da língua. Outro dia a Thalita já começou a falar disso conosco, né? Mas ela é muito polida, se até muito educada. Então hoje não sei se eu vou ser tanto assim, mas o texto é o texto, eu preciso ler o texto, tá bom? Ele vai ser muito enfático sobre isso. E nós iniciamos hoje com ele dizendo sobre pessoas, isso que eu estou dizendo, que se achavam mestres. Não sejam muitos, assim, se acham que são muito mestres. E esse mestre aqui, na verdade é um personagem muito farto na Bíblia. No Novo Testamento ele é muito, são os doutores da lei, sabe? Os mestres da religião, os anciãos, os rabinos, esse povo que sabe tudo de Deus, que fala de Deus 24 horas por dia. Então, não sejam muito mestres assim, porque pessoas que se achavam muito entendidos de Deus, e por mais que eram responsáveis por ensinar o povo, falavam demais. E pior, só falavam. Por essa razão, Tiago aconselha, né? Meus irmãos, irmãs, não sejam muitos de vocês mestres, não queiram ser como esses que falam muito, acham que sabem demais, porque quem ensina, inclusive eu, ele diz, inclusive eu, seremos julgados com muito maior rigor. Ou seja, a responsabilidade aqui não é pouca, a responsabilidade é enorme, sobre quem ministra, é muito maior, sobre aquele que está ensinando. Então não adianta a gente falar demais, porque isso não resolve. Por isso, essas pessoas serão julgadas com muito mais. Por isso, imprescindível era que as pessoas que ensinassem tinham a obrigação do quê? De dominar a língua. Olha que interessante, vamos ter que entender isso hoje. Tiago diz, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Tem muita coisa que nos faz tropeçar, mas o tropeçar no falar é muito complicado. E aqui o problema de hoje. Falar. Na verdade, ele está chamando a atenção aqui para gente que fala demais. E quando eu digo fala demais, não é falar, porque falar é importante, né? Nós temos boca para isso, Deus espera que a gente fale. Talvez não seja nem falar muito, mas é falar mais do que precisa, é falar demais. E aqui tem um problema, eu não sei se tem alguém tagarela aqui que fala o tempo todo. Se tem, eu já peço perdão, né? Sou eu, não tenho nada contra ninguém. Porque falar demais, mais do que precisa, e não deve ser novidade para ninguém, que existem pessoas que falam o tempo todo. Fala tanto que se esquece que ouvir é tão importante quanto falar. Aliás, para Tiago, eu até corrijo aqui, não. Para Tiago, ouvir é muito mais importante do que falar. Lembra das duas orelhas e uma boca? E aqui tem uma questão que é importante para Deus. Então, não só para Tiago, para a igreja, e aliás, para tudo nessa vida, falar demais é um problema, porque atrapalha.
Diversas motivações levam a pessoa, diversas razões levam ela a falar demais. Por exemplo, ansiedade. Gente ansiosa fala, e fala o tempo todo. Estresse. Outra pessoa que fala demais, gente carente. Eu estou falando de vocês, falando de mim, tá? Gente carente. Outros falam demais porque tem um ego meio exaltado e quer se mostrar para os outros. Precisa. Às vezes a pessoa acredita que falando demais ela vai ser importante para as pessoas. Quando a pessoa fala demais e não ouve, demonstra uma preocupação às vezes em querer impressionar os outros. Percebe aqui? A Bíblia é essa coisa que escafungia o nosso coração, né? Que revela aquelas coisas. Então, aliás, tem uma frase do Renato Russo, do Legião Urbana, que quando eu era menino eu gostava bastante. Eu não ouço mais, mas na época eu ouvia, que ele fala de pessoas que falam demais. Por quê? Porque não tem nada para dizer. Falam demais porque não tem nada para dizer. E isso é um problema. Falar demais revela problemas dentro de nós. E a palavra de Deus, o pior é que acaba se tornando um hábito. Um hábito. E por isso a sabedoria da palavra de Deus nos lembra que é muito importante aprender a dominar a tal da língua. Isso é domínio. Às vezes a gente acha que controla tanta coisa e às vezes aqui falha. Provérbios 17, 27 e 28. Olha o que diz esse provérbio. Quem tem conhecimento é comedido no falar, fala pouco. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato vai se passar por sábio se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem grande discernimento. A palavra de Deus é um desafio. Por essa mesma razão, Tiago lembra o quanto é importante aprender a controlar o falar, porque não controlar é tropeçar. Ele usa essa palavra, tropeçar na vida. Ele lembra, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, se consegue controlar a língua, tua alma é perfeito, porque será também capaz de dominar todo o seu corpo, todo o resto. Olha que coisa importante. Às vezes a gente não se dá conta como as coisas entram e dominam a gente. Ele está dizendo aqui, nessa sua mania de falar demais. Portanto, a sabedoria bíblica aqui nos ensina e nos exorta a aprender a dominar essa coisinha pequenininha que está aqui dentro, que é genial, mas é pequenininha, mas é tão potente e causa tanto estrago, porque falar é importante, mas como tudo, sem equilíbrio, se não for moderado e na hora certa, só causa estrago. E é importante a gente parar para pensar isso, porque diz respeito a Deus. A verdade é que se nós tivermos que falar, não é falar por falar, não é falar só por falar, mas é falar somente quando tiver algo proveitoso, bom e útil para dizer, senão é melhor não dizer. Percebe? Não é falar porque tem que falar. Ninguém tem que falar por falar. Tem que falar se for realmente algo que edifica. E falar isso hoje em dia é pior ainda, porque eu não sei se você sabe, nós vivemos tempos que as pessoas acham que todo mundo tem que falar o tempo todo sobre tudo. E eu estou falando do quê? De internet. É impressionante. É impressionante. Redes sociais fazem exatamente isso. Antigamente as pessoas falavam de assuntos que elas tinham algum domínio, opiniões do que elas sabiam. As pessoas se manifestavam sobre o que ela tinha algum conhecimento, falavam de algo relevante sobre aquele assunto que ela tinha que dizer. Mas hoje em dia, a pessoa entra lá na internet, na rede social, e ela não está do lado das pessoas, ela acha que pode dizer o tempo todo sobre tudo, e o mundo é um mundo hoje de especialistas de tudo. As pessoas sabem de tudo e tudo. O cara sabe de ciência, de astronomia, sabe do diabo de tudo, sabe de tudo, todo mundo. Virou um inferno isso. É uma falação, uma tagarelice que eu não sei onde é que cabe. Aliás, eu lembro que tem um grande, que eu admiro, li um monte de livro, escritor, infelizmente faleceu há uns anos aí, pouco, um grande erudito, um romancista, um semiólogo italiano, filósofo, teórico da linguagem, estudei ele na faculdade, no mestrado, um cara maravilhoso, um homem de um profundo conhecimento. E certa vez ele estava recebendo um título numa universidade, um título honoris causa lá, e ele falou que ele diz que as redes sociais deram direito à palavra a legiões de imbecis, que antes só falava quando ia no bar e tomava umas, mas esse aí a gente calava rápido. Mas esse aí tomava umas e falava demais, a gente fazia ele calar e ele não causava estrago nenhum, ele não influenciava ninguém. Mas hoje está difícil porque as pessoas têm o direito de falar e fala como se fosse um prêmio Nobel, sabe tudo, de tudo.
É a invasão dos imbecis que acham que sabem falar sobre tudo. Foi ele que disse, não estou dizendo. Humberto Eco. Procurem lá, esse cara é o cara. Tiago diz que já no seu tempo isso era um problema. Falar o tempo todo de tudo. E por isso homem e mulher perfeito não tropeça no falar, ele diz aqui. Presta atenção, porque sabe controlar a língua. E assim, se for para abrir a boca, não é para dizer bobagem. Se for para abrir a boca, não é para criticar os outros. Se for para abrir a boca, como muitas pessoas gostam de fazer, não, é melhor, se for para fazer, se calar. Mas quando abre a boca, fala coisa que edifica a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Esse é o contexto. Interessante que Tiago diz que através da língua nós controlamos o corpo todo. A língua é um instrumento de tropeço, porque a gente pode cair através daquilo que nós falamos. Olha isso. A gente acha que o pecado é só, né? Nós caímos. Por isso ela precisa estar sempre controlada. Porque quando nós controlamos a língua, nós controlamos todo o resto. E eu acho isso muito interessante, você vai entender por quê. Isso é muito interessante. Ele usa o exemplo do freio que se coloca na boca dos cavalos. E assim, através daquele freio na boca, controla-se um animal enorme, forte, tipo a burro. Você consegue segurar um cavalo. Imagina a força de um cavalo. Você consegue segurar ele, segurando o quê? A boca. Olha isso. Quando nós aprendemos a controlar o que nós falamos, a gente controla todo o resto. Isso aqui é muito importante. Veja o verso 4 e 5. Está claro aqui para vocês? Chato, né? Estou nem aí. Verso 4 e 5 diz assim, ó. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, quanto a vantagens. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua, essa possibilidade de tropeço e queda, é comparada aqui a um pequeno leme de um navio que é gigante, e ela pequena, porque apesar de ser grande, o barco, o controle está no leme, que é pequenininho. E como o nosso corpo pode ser grande, mas se falar demais, quem está direcionando é o leme aqui, ó, que está direcionando os passos da nossa vida. Isso aqui é um problema. Uma língua que se vangloria, por exemplo, o que ele está dizendo? Que é uma língua que conta vantagem, que se exalta, diz que sabe tudo. Isso acaba controlando a vida da pessoa inteira, e por isso a palavra nos esforça, nós precisamos nos esforçar para controlar o que nós falamos. Aqui está a questão. Porque da mesma forma, a língua aqui é comparada com uma pequena fagulha, ele diz, que pode incendiar um bosque inteiro, uma fagulhinha assim, ó. Falou uma palavra maldita, né? Uma palavra indevida, uma palavra sem controle, toca fogo numa família, divide, acaba, causa morte. Querido, em nome de Jesus. Todo aquele contexto religioso do templo de Tiago, cheio de mestres, gente que acha que sabe demais e por isso fala demais sobre tudo, não pode ser a realidade da comunidade, não pode ser a realidade da igreja, porque no ajuntamento do povo que se reúne em nome de Jesus, quem tem que falar é Jesus e não as pessoas. Nós precisamos entender isso dentro da igreja. Presta atenção, a gente fala quando a gente ora com Deus, não fala? Jesus falou disso, quando a gente ora para Deus, nós estamos falando, porque o Senhor quer que nós falemos com Ele, não tem problema, nós temos que orar, mas lembre-se, Jesus diz o quê? Não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Não adianta ficar falando demais. Com certeza, se você tiver um ouvido muito mais atento, se você entender, aliás, quem tem ouvidos muito mais atentos do que eu falar, costuma ouvir a palavra de Deus e levar a sério. Tem gente que fala tanto que a palavra vem e nem leva conta, porque ele está preocupado em falar. Então, ouvidos muito mais atentos, talvez o Senhor vai dar mais atenção. Mas eu não vou, tem que falar. Mas fala na medida, fala no necessário, não é falar demais, não é vãs repetições. Quando a igreja se reúne em nome de Jesus, convocada pelo Espírito Santo, não serve muito falar do pastor, por exemplo. Às vezes eu vou aconselhar, mas eu falo, não precisa, já foi dito tudo ontem. Qual que é a sua opinião? Minha opinião já foi dada domingo. Não é muito falar do pastor, não é muito falar do líder, das nossas doutrinas, não é a teologia que fala, não é a nossa tradição que fala, não é a nossa opinião que fala, porque em nosso meio só serve-se falar a palavra de Deus o tempo todo na nossa vida. É Ele que tem que falar, não somos nós. E às vezes Deus está falando, mas a gente fala tanto junto, que a gente não... Pentecostal tem esse problema, né?
Sabe quando a palavra está sendo ministrada e a pessoa está no ministério e não está escutando nada? Dá para você calar a sua boca e escutar porque Deus está falando ou não? É um problema. É um problema para mim, não, é um problema para a palavra de Deus. Então, presta atenção, isso é muito importante. Quem tem que falar, quer dizer, a palavra de Deus fala, e como você aprendeu domingo, esse Deus que fala com você, Ele tem olhos sensíveis para ver a tua situação, Ele tem ouvidos atentos para ouvir o teu clamor, e Ele tem poder para conhecer tudo a teu respeito. Ele não está tão preocupado em falar com você, Ele fala, né? Mas olha Ele mais preocupado em te ouvir, em te ver, em dizer eu te conheço, calma porque nós vamos resolver. Esse é o falar que serve para a sua vida, meu irmão, não é meu, não é seu, mas tem que ser do Senhor. Mas para ouvir o Senhor nós temos que falar menos e ouvir mais. Porque os líderes religiosos do tempo de Tiago e de Jesus eram uma tagarelice sobre Deus, e falavam o tempo todo sobre Deus, e Deus falava e ninguém ouvia, porque só falava, mas não vivia. Amém? Aí veja o que ele fala no verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eita! Né? Pesado. O falar pode incendiar todo o corpo da pessoa. Falar o tempo todo, falei sem querer. Falei sem pensar. Falou e abriu as portas do inferno. Incendeia todo, causa muito mal, contamina a pessoa por inteiro. Ele diz incendeia toda uma vida e tudo isso acaba num fogo eterno, né? E tudo isso acaba mal direcionado. O tamanho do estrago que a língua provoca é enorme e por isso ela precisa ser domada. Ele diz, domada, como se doma um animal, como se domada. O verso 7 ele vai dizer o seguinte, ó, 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha, desculpa, dá uma de Lutero, rasga a página da Bíblia. Interessante que o ser humano, nós seres humanos, achamos que a gente doma tudo, né? Hein? Não é? A gente doma tudo, mas e a língua, não dá não? O ser humano acha que manda em tudo. O cara manda na esposa, a esposa manda no marido, os dois mandam no filho, o coitado do cachorro se lasca porque todo mundo manda nele. A gente gosta de mandar em tudo. É uma vontade de mandar que eu não sei de onde que tira, é um inferno. Mas em si mesmo não manda, não? Naquele que fala, não manda? O desafio é esse. O ser humano tem uma tendência, é uma impulsão para controlar as coisas à sua volta. É impressionante como a gente quer ter controle. A gente gosta de controlar os outros, a gente gosta de controlar as situações, mas não consegue controlar um negócio tão pequenininho. Um órgão tão pequeno. E não consegue, tanto que Satanás usa para inflar divisões, contendas, discussões, ele usa o nosso falar. E usa, não se engane, usa. Se a gente aprendesse a domar a língua, muito mal seria evitado na nossa vida, porque o diabo não teria vez onde a gente está, nas nossas relações, na nossa casa. Não teria, porque a gente não fala o que a gente quer. A gente domina esse negócio. Porque ele usa, a gente levanta a onda para ele surfar. E usa a boca de muita gente para causar divisão dentro da própria igreja. E é isso que ele está chamando a atenção aqui. Nós não podemos nos enganar, porque a língua sozinha não diz nada. A língua funciona sozinha? Não. E você precisa entender por quê. Ela é só um pequeno membro, mas para se mover e dizer precisa ser motivada. E assim depende do quê? Da motivação. Porque da mesma língua pode sair muitas bênçãos, a Thalita ensinou aqui, mas pode sair também um tanto quanto de maldições. Sim ou não? Quer ver? Leia o verso 9 comigo. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como assim? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, né? Qual que é o problema aqui? Presta atenção. No coração de Tiago, o que tem aqui? Os mestres religiosos. Porque os mestres religiosos falavam o tempo todo de Deus. Mas quando tinha que falar de um leproso, por exemplo, dizia que era um amaldiçoado. E aí ele fala, pode um homem ficar orando a Deus e amaldiçoar o homem?
Da mesma boca pode sair uma adoração a Deus, uma maldição a um ser humano? Não. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode ser assim. Ele deixa claro. Ah, Deus, aleluia, mas se é pobre porque ele é amaldiçoado. Como assim? Isso não existe, isso está errado. Esse incômodo de Tiago nos ajuda muito a entender um pouco aquilo que Deus espera de nós, porque ele diz que da mesma língua pode sair bênçãos e também maldições, mas não pode ser assim. Não pode, ele é claro. Por quê? Porque a língua, quando é dita, está revelando o quê? O que está dentro. Então, se aqui dentro sai bênção, como é que sai maldição? O que tem aqui dentro? Da mesma fonte não sai água salgada e doce. Uma figueira não pode produzir tomate, desculpa. Portanto, quando as pessoas dizem demais sobre Deus, que é o problema que ele tinha, mas ao mesmo tempo abre a boca para amaldiçoar alguém, como eles faziam, fala mal dos outros, e está falando de Deus, é mentiroso. Porque daí não pode sair duas coisas. Não, isso não existe. Não dá para sair um louvor e da mesma boca sair uma fofoca que causa divisão, dá? Acaba saindo, mas não pode ser assim. Está errado para Deus. Se saiu, talvez o louvor seja mentiroso, né? Porque está revelando. Segundo Tiago, qual é o problema da língua? É que ela expressa com palavras aquilo que está cheio no nosso coração. E aqui tem um problema enorme. Ele está falando de frutos do mesmo coração. Não pode motivar uma língua que faz uma oração sincera, uma adoração toda emotiva, mas com a mesma palavra, mesma boca, mesma língua, proferir palavras que causam divisão, contenda, coisas ruins. Não pode, não existe isso. Alguma coisa está mentindo aí. E eu quero que você tome posse. Quem se lembra, por exemplo, de Jesus falando em Mateus 12? E ele está falando sobre os mesmos religiosos, mestres da religião, que estavam acusando ele, porque ele curou um homem no sábado e falava que ele está curando em nome de Beelzebul. Lembra dessa passagem na Bíblia? E o Senhor ficou muito contrariado com isso, ficou irritado. Por isso, no capítulo 12, versículo 32 de Mateus, ele diz aqui, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem vai ser perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado, nem nesta era, nem na era que irá por vir. Ou seja, quer falar de mim? Pode falar, não tem problema. Mas não fale da obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo através de mim. Aqui é um problema. No verso 34 ele diz, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca só fala do que está cheio Se está falando coisa ruim, não adianta vir falar, ai Deus, aleluia, Senhor. E aí no verso 36 ele vai dizer, pois eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Olha isso. Olha como é importante esse controle, por isso que a palavra de Deus vem de uma maneira tão... E é o mesmo problema de Tiago, a língua é esse pequeno membro que, se descontrolado, se falar demais, pode estragar todo o resto, e precisa ser domada. Precisa botar um freiozinho aqui, porque o falar demais revela um problema maior. O que vai dentro, o que vai no coração. E assim, para Deus não adiantam palavras bonitas, não adianta lá, ai, aleluia, glória a Deus, eu te amo, Senhor, o Senhor é tudo. Se da mesma boca sai mentira, por exemplo. Sim ou não? Estou ficando louco? Como é que Deus vai receber de uma língua que eu adoro e daqui a pouco está mentindo? Vai? Deus fala, você está com conversa, né, meu? Você está de brincadeira comigo, né? Qual a questão, então? Que nós temos que aprender a controlar o que nós falamos. Como? Bom, de muitas maneiras. Eu vou dizer de algumas. Primeiro, se preocupando que você tem que fazer mais do que falar. Ponto. É mais importante. Não adianta ficar falando se não faz. Veja o verso 13, como ele fala. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento. A pergunta, quem é sábio e tem entendimento de você? Demonstre isso pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Quem é sábio, então fala pra caramba que sabe. Não. Demonstre com o seu fazer.
através das boas obras que faz com humildade. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Não pode negar a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaco isso. Esse falar o tempo todo, se vangloriar, esse monte de gente que se diz mestre, que é sabido, e por isso fala demais, não pode ser imitado por vocês, porque entre vocês a sabedoria não é demonstrada pelo muito falar, mas é mediante agir, obras praticadas com humildade. Por isso o fazer, mais importante sempre do que falar. Está precisando de alguma coisa? Vai acontecer, não concordou? Não fala, vai lá e faz. Mostra com atitude. Às vezes o falar só estraga, Eu queria dizer para você uma coisa, você pode achar tudo errado nesse mundo, mas se você for falar, ninguém aceita, ninguém recebe. Duvido. Essa é a dificuldade de Deus que ministra a palavra sempre. 99% das pessoas não recebem, porque falar é mais complicado. Essa é a frustração de ser pastor. Não queira ser pastor, é horrível. Fala, ninguém discuta. Desabafo, né? Brincadeira. Não adianta achar que você vai falar para mudar as pessoas. Você sabe que quer mudar alguém? Faça. Faz diferente. Mostra o exemplo. Esse é o problema de Tiago. Faça isso ainda com humildade, porque essa é a verdadeira sabedoria. Se o coração está cheio de soberba, ele fala de inveja, ego exaltado, de ambição, toma cuidado, controla isso, não abra a boca para falar disso, porque isso leva à queda. Isso é ruína. Agora, se a pessoa acha que sabe demais e por isso se vangloria, é o que os caras faziam, exalta-se a si mesmo. A sabedoria não vem de Deus, não é nem espiritual, isso é coisa terrena e é demoníaco. Olha como isso é complicado. Então nós temos que aprender a estar com isso. Portanto, a língua que revela o que vai aqui dentro precisa ser o tempo todo dominado. Sabe por quê? O teu coração não está aí jogado, ele está sob os domínios do Espírito Santo de Deus. Ela precisa ser domada. E não vamos fazer isso quando a gente para de falar, inclusive falar de nós mesmos, daquilo que a gente acha que a gente sabe demais, além de falar dos outros logo, e começar a praticar as boas obras que o Senhor prepara, porque a gente não fala, a gente vai lá e faz. Nossa, esse cara está nos organizando. Não, vai lá e organiza, pronto. Faz. É o caminho. Na internet, então, o cuidado tem que ser, né, rede social, porque rede social é um universo de mentira, né, o tempo todo. Nada do que está lá é verdade. Então, cuidado com o que a gente diz lá. Cuidado com o que a gente diz lá. Porque, Tiago alerta, nós não podemos negar a verdade com o que nós falamos. Então você bota lá, mas é assim mesmo, rede social, mas nós não podemos negar a verdade com o que sai daqui. Isso é muito importante. A tradução melhor dessa repreensão aqui no verso 14 seria mais ou menos o seguinte, ó: não sejam presunçosos e não prejudiquem a verdade com as suas mentiras. Isso é um compromisso de alguém que é do Senhor. A sabedoria que vem do céu não adianta ficar falando, faz que é melhor, é muito mais proveitoso. Prove a sua sabedoria fazendo e não falando. E é isso que importa para ele, para mim, para o Senhor, em nome de Jesus, e que importe para todos nós, amém? Aí no verso 16 ele vai dizer: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Daqui sai o quê? Uma língua domada vai demonstrar frutos. Frutos, porque as palavras que a gente profere vêm do alto, não vêm de nós, vêm do alto, não vêm de nós mesmos. Nós, na verdade, nos tornamos boca de Deus na terra. Quando a gente aprende a controlar aqui, a gente controla tudo, o Espírito Santo toma conta da nossa vida. E com esses frutos que saem da nossa boca, sempre vai ser bom, imparcial e sincero. Um servo de Deus, uma serva de Deus, precisa impressionar por aquilo que sai da sua boca. Da nossa boca não sai qualquer coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso. Nós impressionamos com aquilo que nós falamos, porque é alguém que não fala qualquer coisa, só fala o que interessa a Deus, senão não fala, se cala. Eu não tenho nada para dizer, não diga, não precisa. Quem disse que você precisa dizer o tempo todo de tudo? Quem disse que eu preciso? Ninguém precisa. Você tem que ter resposta para tudo, não tem. Aliás, é tão importante a gente saber se calar, porque quando você cala, você sabe quem fala? Às vezes você vê uma coisa errada, você vai lá tirar satisfação, ele vai falar, e a guerra está feita. Se calasse, Deus se levantava e falava no seu lugar.
o constrangimento seria outro. Presta atenção no que ele faz. Entramos no capítulo 4. Olha o verso 1 que ele fala. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tem alguém aqui que às vezes entra nas contendas aí? Não? Tem? Tem alguém que tem umas guerrinhas aí? Tem? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha essa pergunta. Qual a origem de toda contenda? Qual a origem de toda briga, de toda discussão? Essas guerras que nós vemos aí o tempo todo entre as pessoas. De onde sai tanta coisa ruim? Segundo Tiago, de paixões que guerreiam aqui dentro de nós. Eu não sei se você sabe, você lembra lá no início, quando a gente leu essa carta, logo no começo, e nós refletimos quando ele diz que, coisa a respeito da origem do mal, né? Lembra que a gente falou isso lá atrás? O mal que habita no mundo? O mal que habita no mundo não vem de Deus, muito menos vem do diabo, mas vem dos desígnios do nosso próprio coração. Lembra que nós falamos disso lá atrás? Pois é, para Tiago é assim. E assim agora a conclusão é que o nosso falar descontrolado produz todo tipo de divisões, de contendas e guerra final. O descontrole só existe porque dentro de nós brota daqui de dentro e sai da nossa boca. E aqui dentro está o quê? O drama do nosso coração. O nosso coração é palco de contendas internas, porque existem paixões guerreando aqui dentro de nós, e existe mesmo, não adianta não admitir. É o tempo todo um conflito aqui dentro entre o que eu quero, o que eu desejo, o que eu concordo, o que eu acho bom, o que é gostoso para mim, o que eu não quero. O tempo todo é uma guerra. Jeremias 17:9 fez uma constatação e perguntou: enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas ele é perverso. Quem o conhecerá? Ser humano é isso. Ser humano é um conflito interno. É enganoso, cheio de muitos desejos. Por isso, quando nós nos rendemos ao Senhor, é necessário um negar diário da nossa própria vontade. Diário. Ai, mas eu já me converti lá. Esquece isso. Você se converte todo dia quando abre o seu olho. Se marcar quando está dormindo, tem que se converter também, porque acaba falando quando dorme. E pode falar besteira. Ser humano é um eterno abrir os olhos e falar: Senhor, converte a minha vida hoje. Eu tenho que negar a minha vontade hoje, porque se nós nos entregamos ao nosso querer, se nos entregamos ao que nos apaixona, aquilo que é enganoso, qual é o resultado? Complica demais. É muito difícil o que ele está dizendo aqui. Vejam o que ele afirma, é dessa guerra interna que acontece dentro de cada um de nós, entre os nossos desejos e paixões, que surgem todas as contendas, as guerras e as confusões do mundo. Esse nosso querer por querer, sabe? Esse conflito interno nosso, que eu não concordo, eu não quero, para mim é desse jeito, não é daquele jeito, e a gente aí sobra sua contenda. E a gente fala, e fala demais, e exige os nossos direitos. Portanto, sabe o que nós precisamos? Sabe do quê? Simples. Nos calar, nos negar. Porque quando você se nega, você permite que o único que te conhece de verdade fale no teu lugar e te ajude. Às vezes a gente não entende. Por exemplo, no verso 10 de Jeremias, ele respondeu a pergunta do capítulo, do verso 9. Porque o verso 9 falou assim, enganoso é o coração humano mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Verso 10 respondeu: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos do ser humano, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quem pode ver esse conflito interno nosso, que vai aqui dentro, tudo isso, e conhecer? Quem? O Senhor, Ele. E é Ele que pode dar medida para isso, Ele que pode nos ajudar a controlar tudo isso. É o Espírito Santo de Deus que pode e vai. É disso que se trata, porque nós precisamos aprender a controlar essa guerra que está dentro de cada um de nós. Mulheres no período menstrual, que eu diga, é uma doideira. Precisa aprender a ter controle, todos nós. Como? Nos negando, domando os nossos desejos, controlando o nosso falar, tendo ciência de que não é falar que nós vamos resolver. Nós dialogamos, a gente não fala. Quem fala, fala sozinho. Quem dialoga, ouve e fala. Então, nós precisamos se controlar, saber e ter certeza. O Senhor vai falar e Ele fala por nós e através de nós e para nós também, em nome de Jesus. Entende como isso evita tanta contenda, tanto problema? Como nós aprendemos no domingo, Ele que nos conhece como ninguém, é Ele que esquadrinha o nosso coração. E lá dentro Ele vê o quê? A guerra estabelecida entre as nossas paixões, os nossos desejos, aflorada, e Ele
E a gente querendo falar, e botar para fora, e desabafar, e magoar os outros, e maltratar os outros, e fala besteira, e fala que não deve, e chateia. E o Senhor lá querendo nos ajudar, nos dando o Espírito Santo de Deus para nos dar domínio próprio, impedindo as contendas e as guerras. Percebe como é importante aprender a dominar isso aqui? Fundamental em nome de Jesus. Portanto, eu preciso encerrar aqui, né, que o horário já foi. Mas a palavra de Deus revela o quanto é importante ter controle sobre o nosso falar. Percebe aqui? A gente gosta de dizer que nós somos o povo da palavra, né? Evangélico é o povo da palavra. Mas eu acho que a gente deveria refinar isso para dizer que nós somos o povo da palavra de Deus, né? Não na nossa. Porque a gente fala demais. Um povo que se rende precisa que o Senhor fale. Que o Senhor fale. Mas gente que fala demais não tem tempo para ouvir o Senhor. Que Ele fala. E para isso, mas nós temos que ser o povo que talvez seja o povo dos ouvidos atentos mais do que de palavras. Ouvidos atentos. O Senhor espera que nós possamos ter controle sobre isso, porque não será pelo muito falar que nós seremos ouvidos por Deus, mas é pelo nosso envolvimento, saber que nós não precisamos, ter certeza, nós não precisamos ser inseguros, nós não precisamos, falar demais para mostrar que nós sabemos alguma coisa, isso tudo não serve para Deus, essa sabedoria não serve para o Senhor. Nós temos que ter a serenidade. A lógica é que quando nós nos calamos, tem um Deus que tem a oportunidade de falar no nosso lugar. Isso é fundamental. E ainda que seja necessário que nós falemos, vamos falar e vamos ser comedidos, falar na medida, porque será Ele que vai falar através de nós. Amém? Vamos tentar controlar essa insegurança, porque no fundo a gente sabe que a gente sozinho não consegue, né? A gente não consegue mesmo. Mas tudo bem, entenda que quando nós reconhecemos que nós não podemos, Ele faz no nosso lugar. É Ele que age. Quando você se sentir, por exemplo, incapaz de falar, inseguro porque você não consegue, em vez de ficar tagarela, lembre, se cale porque Deus vai colocar a palavra na tua boca. Ele vai colocar a palavra na tua boca. Lembra de Jeremias capítulo 1, no começo? Capítulo 1 de Jeremias, versos 6 e 9, Jeremias falou, eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, porque eu sou ainda muito jovem. E o Senhor, porém, me disse, não diga que você é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Querido, esses somos nós, eu e você, o povo que deixa que Deus use a nossa boca. As palavras que saem da nossa boca são as palavras que vêm do próprio Deus, só edifica, só traz paz, como diz Tiago, só causa, sabe, esse monte de contenda e guerra através do que a gente fala não serve para o Senhor. Então que sejamos todos nós bocas de Deus para esse tempo, para os lugares que a gente vive, para o nosso trabalho, para a nossa família. E agora para isso nós temos que ser comedidos, sabe, não falar? Acredita em mim, experiência de velho. Depois de um tempo você aprende a falar menos. Quando você é moleque você fala o tempo todo. Eu falava igual, hoje eu não falo mais. Mas aprende. Eu acho que isso é sabedoria de Deus. Quanto menos a gente fala, mais Deus fala. E fala inclusive através de nós. Mas sobretudo através das nossas atitudes humildes. Porque é assim que é o falar de Deus. Deus não fica dizendo eu te amo, não. Ele vai lá e te ama. Deus não fica dizendo eu vou te ajudar, não. Ele vai lá e te ajuda. Deus não fica dizendo você é meu filho, não. Ele vai lá e te abraça. Deus é um fazer. Mas se nós vamos falar somente daquilo que vem do céu. Porque assim nossas palavras serão boas, imparciais e sinceras, como diz Tiago, em nome de Jesus. Amém? Vocês compreenderam esse problema dele? Vai continuar, tá bom? Semana que vem. Mas é muito importante isso. A palavra de Deus está aqui escrita porque era um problema do tempo de Tiago, sobretudo diante de Deus, das pessoas que se diziam religiosas, e que ele está dizendo para a igreja, não faça desse jeito. Aprendi a domar isso, que é causa de tanta contenda e tanto problema, porque vocês são filhos e filhas de Deus, dominados somente pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele controla. E o resto, deixa para Ele em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe você. Espero que tenha falado com você essa palavra. E se falou, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Amém? Em nome de Jesus.